Bom, então, vamos dar início ao nosso evento. Uma boa tarde para todas e todos. Para quem não me conhece, eu sou a professora Beatriz, aqui do curso de Arquitetura e Urbanismo da UEM, professora aqui também pelo programa, pela UEM, e estou aqui na coordenação do nosso evento Segundo Diálogos, né? Então, é com satisfação que a gente inicia esse evento, que está na sua segunda edição. Fico muito feliz de ver, né, todo mundo numa sexta-feira, finalzinho da semana aqui aí. Nós gostaríamos muito de ter feito presencial, né? Foi aventada a possibilidade, porém tem pessoas que estão distantes, que teriam dificuldade de chegar, de estar aqui conosco, né? E o próprio programa com 2 cidades envolvidas, a gente resolveu ainda nessa edição realizá-lo de forma remota. Quem sabe nos próximos, porque o presencial, né, é muito mais afetivo, muito mais próximo de todos nós. Bom, e nós gostaríamos de ressaltar que esse evento já aconteceu uma ocasião, né, o ano passado, quando a gente comemorou os 10 anos do nosso programa, né, e essa segunda edição é para que a gente então consiga manter, né, frequentemente essa oportunidade para os alunos, principalmente, que querem apresentar e discutir, né, mas para nós colegas, de oportunizar uma aproximação entre as 2 universidades, entre os alunos, né, discentes, entre também, agora, nesse segundo diálogos, também alunos de iniciação científica, então que haja uma grande aproximação, uma grande integração entre todos, né? E também, por fim, aquelas pessoas que têm interesse, né, em ingressar no nosso programa, para elas conhecerem né, a natureza das pesquisas, como funciona, e isso tem sido positivo. Alguns alunos já mencionam que, né, acabam conhecendo um pouco mais a partir do programa. A ideia é que a gente possa também depois colocar, né, essas gravações no YouTube para que haja um maior alcance, né? Eu gostaria, assim, sem muitas delongas, porque a nossa abertura é rápida, constituir uma mesa virtual, né? Sem antes dizer aqui que o professor Ricardo Dias, vice-reitor, mandou um abraço a todos, enviou, né, um desejo aí de um bom evento, ele iria compor a mesa, mas não foi possível. Então, nós vamos, nesse momento, chamar a professora Karen Schwab Meneghetti, que é a nossa coordenadora geral do PPU, recém-reeleita, né? Também o professor Sidney Guadagnino, coordenador do PPU UEL, a qual agradecemos a presença, Karen e Sidney, e também a acadêmica e também colega nossa, Letícia Cabreira, acadêmica de doutorado do programa, que vai representar a comissão organizadora. Nesse momento, então, eu passo a palavra para a professora Karen, para suas boas-vindas, e depois eu encaminho para os demais. Tá bom? Professora, a palavra está com você. Ok, boa tarde. É um prazer que eu faço essas palavras, dando boas-vindas a todos, como segundo evento Diálogos. Esse é um evento muito importante para o PPU, porque a gente está ainda em época de comemorar a nossa nota 5, então um programa que tem 10 anos e já aumentou de nota por 2 vezes. Então, em todas as avaliações que nós tivemos, nós aumentamos de nota. Isso é um fato bastante raro no panorama dos programas nacionais, né? E essa nota se deve muito a essa cooperação entre docentes, entre discentes, e na publicização dessa pesquisa, né, do fazer ciência, que é o nosso dia a dia. E esse evento é muito importante para nós, porque ele faz essa divulgação da pesquisa e ele permite com que haja um diálogo, né, como diz o título, mais informal, né, quebrando essas barreiras, então trazendo mais próximo a iniciação científica, as pesquisas de mestrado, muitas vezes ainda iniciando, com aqueles que têm mais tempo, mais percurso do doutorado e os professores. Então, a intenção é que a pesquisa seja popularizada no sentido de fazer mais perto da prática da arquitetura e do urbanismo, que ainda tem uma barreira um pouco maior do que outras ciências, né? E que, para que com isso, também a nossa contribuição acadêmica
possa servir para melhorar esse ambiente em que vivemos e que todos desfrutamos, né? Então, essa característica da arquitetura e o urbanismo nos faz tão especiais, né? E isso tem que fazer, configurar essa nossa contribuição profissional e acadêmica para ambientes, cidades e um mundo melhor, né? Que é o que almejamos. Então, eu dou parabéns para a equipe organizadora, a professora Beatriz, professora Ercília, professor Leonardo, professor Rovenir, e os alunos que fazem tanta diferença nesse movimento, né? Aline, Letícia, Renan e Wesley, e todos os outros que estão aqui trabalhando juntos, né? Então, parabéns por esse envolvimento, o programa fica muito contente de ver essa força, essa união, fazendo com que o nosso programa seja cada vez melhor. Obrigada. Obrigada, professora Karen. Vou passar a palavra, então, agora para o coordenador do PPU-UEL, professor Sidney Guadaim, para as suas boas-vindas. Boa tarde, obrigado, Bia, pelo convite. É uma honra representar a coordenação da UEL, eu tenho muito pouco a acrescentar, além das palavras da Karen. Eu quero dar boas-vindas a todos, desejar um excelente evento, e certamente eu gostaria de agradecer mesmo o esforço, né, e a abnegação dos professores que lideraram a organização e dos alunos, porque realmente no nosso dia a dia não é fácil. Parece, né, quando a gente diz, é um evento remoto, nós vamos fazer todos à distância, parece uma coisa simples, mas não é nada simples organizar esse evento, né? Então, eu quero parabenizar a professora Bia, professor Leonardo, agradecer muito a professora Ercília e o professor Rovenir, né? Agradecer a abnegação, a dedicação que eles tiveram, o esforço, também agradecer o apoio dos alunos, né? A Letícia, Wesley, Renan, a Amanda e também a Aline, né? Aliás, a Amanda que vai colaborar agora nos trabalhos, pelo visto, é por isso que também incluí a Amanda aqui. Então, gente, realmente, em nome da coordenação, eu quero agradecer muito o trabalho de vocês, agradecer a todos os alunos que se inscreveram, os alunos do programa, que mandaram trabalhos, aos professores que aceitaram os convites para compor as mesas e participar da organização. Então, todo esse esforço, ele é extremamente benéfico para todos nós, né? E como a Karen destacou, os frutos que o programa vem colhendo, eles são devidos a essa cooperação. Registro também que nós, como representantes do corpo docente, eu e o César aqui, a gente também quer agradecer demais o trabalho que a coordenação anterior realizou no sentido de enviar documentos, relatórios, tudo que foi enviado à CAPES, né, para que a gente tivesse, então, essa nota favorável. Então, a gente registra também esse agradecimento à coordenação anterior. Na UEL estavam o Rovenir na coordenação e o professor Jorge, né, e na UEM, a professora Karen e a professora Gislaine, bem como todos os demais que participaram das comissões. Nós temos muitas comissões que trabalham paralelamente à coordenação e que viabilizam todo esse trabalho. Então, eu aproveito esse momento que estamos aqui diante de um grupo grande da nossa comunidade acadêmica para registrar isso também, né, e parabenizar todos pela conquista. Desejamos, então, um bom trabalho a todos e que nós possamos tirar bastante proveito desse evento. Obrigado. Obrigada, Sidney. Eu ia nominar a equipe ao final, mas você já fez isso, e é muito importante essa lembrança, porque tem pessoas que se dedicaram muito, né? Então, a professora Ercília está aí novamente conosco, o professor Rovenir, na organização, né? E agora o Leonardo. E eu quero destacar a Letícia, que além dela ser o dobro professora e aluna, ela trabalha em dobro pela comissão. Agradeço muito, Letícia. A Aline também, pelo doutorado, ambas, né? E o Renan e o Wesley, né? Então, pessoas, como você falou, que dedicam uma parte do tempo que já é exíguo e não é fácil, né? São vários detalhes e que bom que teve esse destaque da sua parte. Eu sei que todo mundo reconhece isso, mas é importante a gente falar, né? Porque é um trabalho aí de um grupo pequeno para todos nós. Então, eu agradeço também muito a ajuda de vocês. Quero passar, então, a palavra agora para a representante da nossa comissão e também representante dos alunos, a Letícia Cabreira. A palavra é sua, Letícia. Obrigada, Beatriz. Olá, boa tarde a todos. Bom, acho que assim como os outros professores já disseram, o objetivo do nosso evento é apresentar, discutir as pesquisas que a gente tem em desenvolvimento no programa,
também que é imprescindível que a gente possa divulgar a importância de se desenvolver ciência no Brasil e de divulgar para a comunidade interna, entre nós, nossos colegas, e também para a comunidade externa, dando a oportunidade para ouvintes fazerem parte do nosso evento, para mostrar os progressos que a gente tem feito na nossa área, na nossa região, e principalmente também no nosso programa. E a novidade nesse ano do Diálogos é que a gente também recebeu pesquisas de iniciação científica que estão sendo desenvolvidas no âmbito do PPU. Então, nós contamos também com 4 trabalhos de alunos de graduação que desenvolvem as suas pesquisas dentro dos grupos pertencentes ao programa. Ao todo, nós recebemos 25 trabalhos que serão apresentados, 15 trabalhos de mestrado, 6 de doutorado, e esses trabalhos foram distribuídos visando uma diversidade entre os temas ao longo de 7 sessões que vão acontecer nos dias 7, hoje, logo mais, dia 10 e dia 11 de outubro. E também no dia 11 de outubro a gente vai ter o encerramento do evento que vai acontecer junto com a palestra ministrada pela professora Rita de Cássia Luciana Veloso, do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da UFMG, que vai falar com a gente sobre os horizontes para a pesquisa em arquitetura e urbanismo. Isso vai ocorrer às 19 horas. Então, novamente, em nome da comissão, dos alunos, eu agradeço a todos aqueles que estão contribuindo para o evento, que submeteram os resumos, que vão realizar as apresentações, e a todos vocês que estão nos assistindo. Desejo a nós um ótimo diálogo, e espero que o evento tenha continuação ano que vem. Obrigada, Letícia. Então, eu gostaria de agradecer, né, a presença de todos, né, todas e todos que estão aqui. Eu estou vendo que tem alunos da graduação, alunos que, né, conosco, que, né, às vezes se atraem bastante por conta da iniciação científica hoje já fazer parte. Isso era a nossa intenção, né, criar também essa atração para esse mundo da ciência. E lembrar vocês, então, que agora, na sequência, nós temos a primeira sessão, né, e de segunda e terça, as demais sessões a partir das 4, né, que é um horário que, ressaltamos o horário, né, para poder oportunizar que vocês participem, né, sem ocupar muito do dia no horário comercial, mas, ao mesmo tempo, marquem, anotem, que é um horário meio de tarde, né. Então, segunda-feira e terça-feira, com a palestra da professora Rita ao final. Então, era essa a nossa intenção, estamos no horário, e vamos seguir, então, comigo mesmo, na coordenação. Agradeço imensamente a presença da professora Karen, professor César, professor Sidney na coordenação, estou vendo o professor André aqui também, obrigada a presença, Leonardo, Maurício, e todos os demais que estão aqui presentes conosco. E agora, então, é o mesmo link, né? Eu não sei se alguém gostaria de fazer mais alguma fala, antes da gente passar para a sessão. Ou se está ok, algum colega quer falar, está tudo certo, então tá bom. Porque a gente fica sem, a gente não fez nenhum intervalo para o café. Nós vamos na sequência aqui, né? Para a nossa sessão número 1. Só um momentinho. Então, a sessão número 1 vai contar com o apoio aqui da aluna de doutorado, Amanda Seinotti, né? Que vai fazer nosso apoio aqui. Eu seria a coordenadora, ela vai ser a moderadora. Nós temos 3 apresentações. A ideia, nessa sessão, né? A ideia foi fazer uma mistura de temáticas para que a gente pudesse diversificar um pouco, né? Ampliar um pouco o debate, para que não fique tão restrito ao que a gente já vê acontecendo nos grupos de pesquisa, né? Então, temos 3 temas bem distintos e 3 níveis, né? Nós temos nessa sessão uma apresentação de doutorado, uma apresentação de iniciação científica e uma de mestrado, né? E como eu estou coordenando essa primeira sessão, vou fazer uma rápida apresentação do nosso grupo, né, ao qual eu pertenço, e assim vai seguir as outras sessões, vão ter apresentações de grupos de pesquisa. Nesse momento também, como temos apenas 3 trabalhos, convido o professor César e André na sequência, se quiserem fazer apresentações também dos seus grupos de pesquisa antes da gente dar início aos trabalhos propriamente, né?
Então, eu participo desde 2011 do grupo de pesquisa LAPA, que é o Laboratório de Pesquisa em Habitação e Assentamentos Humanos. Sou uma das líderes, junto com o professor Ricardo Dias Silva. O professor Maurício, acho que ainda está no nosso laboratório, né? Participou ativamente quando estava aqui no nosso departamento. E o professor Jorge Daniel também, com um vínculo mais direto com o professor Ricardo. No nosso laboratório, as nossas pesquisas têm 3 frentes. Uma é o patrimônio em madeira, da nossa região, patrimônio histórico em madeira. O outro é políticas habitacionais e impactos no território, que eu coordeno propriamente, e habitação de interesse social no que diz respeito aos aspectos tecnológicos, né, da edificação. Temos já... Eu não fiz essa anotação, né, mas já temos quase, né, daqui a pouquinho, né, Amanda, um doutorado defendido com a coordenação do professor Ricardo, diversos mestrados defendidos e alunos de iniciação que trabalham conosco. Nós temos aqui também, estou vendo a Carolina, o Hilton, né, a Henriette, e é um grupo que já tem aí uns 10 anos de acúmulo em relação à pesquisa voltada para a habitação. Então, convido-os, né, a conhecerem o laboratório, pessoalmente ou virtualmente, estamos à disposição, né? Somos professores do mestrado Ricardo desde o início, Maurício e eu um pouco mais à frente, 2017, por aí, e o professor Jorge, acho que também é professor do programa desde o início, se não me engano também, pela UEL. Bom, então eu vou, na sequência, perguntar se o professor César gostaria de falar um pouco do seu grupo, e depois o professor André. Professor César, a palavra. Agradeço, professora Beatriz, cumprimento a todos os presentes, faço minhas palavras da Karen, do Sidney e da Beatriz, que já falaram bastante sobre o evento, né? Estamos todos felizes aqui, e eu, como vice-coordenador local aqui da pós aqui na UEL, fico bastante feliz em poder participar aqui hoje. O meu grupo, eu vou falar muito rapidamente, tá? É o grupo ARC3, tá? Processo, Projeto e Comunicação em Arquitetura. Nós já temos esse grupo desde 2006, 2005, se não me engano, né? Já participaram desse grupo vários professores no departamento aqui de arquitetura. O professor Sidney participou, o professor Rovenir participou também. Atualmente, o professor Maurício Azuma é o adjunto aqui, né? O vice-coordenador do grupo aqui, né? E nós temos várias pesquisas, mas principalmente na pegada, na linha, tá, do processo de projeto e da comunicação, tá, nesse processo de projeto, né? Seja a comunicação por intermédio de instrumentos de comunicação, tá? Ou seja, por instrumentos de avaliação também. Então, nós temos os estudos na área do BIM, na área da realidade virtual, na área de equipamentos tecnológicos, né? E também temos a avaliação, em avaliação pré-projeto, em co-design, em avaliação pós-ocupação, né? São basicamente essas linhas aqui que nós estamos trabalhando. Atualmente, o professor Paulo Lopes, do Geociências, entrou no grupo, faz um ano e pouquinho, né? E nós temos os nossos alunos de iniciação científica, mestrado e doutorado, que estão trabalhando. Hoje, a Juliana Bambini vai apresentar o doutorado dela, ela vai explicar um pouquinho o que é o co-design, que é uma das linhas que nós trabalhamos, e essa pegada aí, um pouco na área tecnológica, na realidade virtual. Bem rapidamente. Tá? Obrigado, Beatriz. Obrigada, César. Professor André? Está sem som, professor. Grande prazer estar com vocês. Acho que a gente tem que valorizar muito a atuação de todos os envolvidos, né, na organização, né, do Diálogos. Uma ocasião aí importante para as pessoas estarem se conhecendo dentro do próprio programa, né, dos nossos colegas, pesquisadores, orientadores e tudo mais. O nosso grupo, a gente vem desenvolvendo um trabalho, acho que também há bastante tempo, né, arquitetura moderna e sociedade brasileira, acho que são os dois eixos, né, que marcam muito as nossas pesquisas. A gente, acho que em todas as pesquisas, sejam sobre arquitetos, né, modernos, bem conhecidos, como Pedro Paulo de Melo Saraiva, Artigas, seja quando a gente pesquise o plano de ação, né,
contemporânea ao plano de metas no estado de São Paulo, mesmo quando a gente se aproxima de certas temáticas mais ligadas à habitação ou cidade, todos esses trabalhos, eles são fortemente marcados por uma visão crítica sobre esse processo de modernização brasileiro, né? Ou seja, não é o moderno enquanto estilo, né, mas é o moderno enquanto um processo, né, que tem suas contradições, né, e suas possibilidades, né. Algumas referências históricas importantes, Francisco de Oliveira, Roberto Chivars, né, Otília Arantes, ou seja, uma série de intelectuais, né, seja da arquitetura, crítica literária, filosofia, que dão suporte aí aos nossos trabalhos, né. Quando a gente pesquisa a nossa região também, né, de Maringá, eu acho que a gente faz uma coisa muito interessante, se a gente pega o Chivars, né, as relações centro-periferia, eu acho que os nossos trabalhos sobre Maringá ou sobre Cascavel, eles também revelam um pouco do centro, né, esse processo de modernização que a gente conhece tão bem, pela urbanização e industrialização das grandes metrópoles, dos centros urbanos industriais, né, a gente também consegue entender esse processo de modernização pela ponta do sertão, né? É claro que tudo isso como duas faces de uma mesma moeda, sempre. Eu acho que hoje vocês vão ter um trabalho a seguir, que é de uma iniciação científica, né, sobre o plano de ação, ou seja, a gente tem interagido muito também com grupos de pesquisa de São Carlos e de São Paulo, né, com a Mônica, com o Miguel Buzar, e eu acho que a gente tem conseguido contribuir justamente por esse olhar crítico, né, deixando de lado um pouco o moderno, um tanto idealizado, né, certo? E tentando entender esse moderno na prática profissional desses arquitetos, né, como Artigas, por exemplo, né, aproximar da realidade de projeto, do pensamento de cada um desses arquitetos, e esses arquitetos como inexoravelmente parte do momento histórico que eles viviam, né? Não tem como a gente dissociar, né, os agentes do seu momento histórico. E entender isso não de modo idealizado, mas de um modo ligado à prática, aos desafios, às indagações, né, que cada um deles enfrentavam em seus momentos. Mas eu acho que a gente vai conhecer um pouquinho mais do trabalho, né, a partir da apresentação da Ana, e eu, claro, que desejo um ótimo evento para todos. Agradeço a oportunidade aí de estar falando um pouquinho sobre o grupo, e a gente fica à disposição de todos aí. Obrigada, professor. Bom, então nós vamos dar início, né, essas três apresentações tão diversas e, né, interessante que os três níveis, acho que até foi sem querer, né, uma iniciação científica, um mestrado e um doutorado, mas é interessante que nessa primeira sessão já dá para ter uma boa amplitude das nossas atividades. A primeira a apresentar, antes de mais nada, deixa eu só dizer para vocês que vão ser três apresentações, né, e na sequência a gente abre para o debate. Então eu vou apresentar dessa forma. E o debate pode ser no chat ou pedir, né, para fazer a questão, e aí depois vocês abrem o microfone e fazem a questão. Primeiro o trabalho, então, a ser apresentado é da Juliana Bambini Mandola, de doutorado, aluna de doutorado, né, orientada do professor César Imai. Ela vai apresentar o trabalho O uso do BIM e da realidade virtual no processo de projeto colaborativo. Juliana, já está com a palavra, então, em torno de 10 minutos, por aí, tá bom? Obrigada, okay, viu, pela sua participação, pelo interesse aqui de estar conosco. Okay. Só um minutinho, eu só queria pedir para todos a gentileza de verificar se os microfones estão desligados, tá? Obrigada. Ok, então eu vou colocar a apresentação aqui, eu acredito que eu não vou conseguir enxergar mais ninguém, então caso alguma coisa desapareça, vocês podem me chamar, tá? Para avisar. Então, deixa eu começar a apresentar.
Estão conseguindo enxergar? Tudo ok? Sim. Sim? Então tá bom. Primeiramente, então, é uma honra iniciar essas apresentações desse evento tão enriquecedor aqui para o nosso programa. Agradeço tanto pelo pessoal que está organizando o evento, pelos alunos. Vai ser uma troca muito, muito interessante, muito rica para todo mundo. Então, é uma experiência muito boa para todo mundo que está aqui no programa. Então, para começar a me apresentar, novamente, eu sou a Juliana Bambini Mandola, estou aqui no meu primeiro ano do doutorado. Esse estudo, esse resumo que eu fiz, então, ele tem como título o uso do BIM e da realidade virtual no processo de projeto colaborativo. Então, foi realizado em conjunto com o meu orientador, professor César Imai, que explicou sobre o nosso grupo de pesquisa, então, ARC3, aqui na UEL. E, então, tem a agência de fomento CAPES, que estou ganhando a bolsa, né, para fazer o doutorado. E vou, então, apresentar muito brevemente, que a gente tem pouco tempo para discutir, mas já me coloco à disposição caso alguém queira conversar um pouco mais, entender um pouco mais sobre o assunto que eu tenho aqui na minha pesquisa. Eu trouxe aqui esse slide que eu não sabia exatamente se ia ter essa apresentação do grupo de pesquisa, como que ia acontecer, mas como o César já explicou, já houve essa apresentação, eu vou passar brevemente por esse slide, não vou me aprofundar muito, mas era comentando do grupo, as pesquisas que nós estamos fazendo. Nós estamos agora com um grupo interessante, com diversas metodologias e técnicas que vão ser apresentadas no decorrer agora desse evento. Então, a gente vai discutir bastante no decorrer dele essas técnicas, essas metodologias. Então, eu vou começar já apresentando a minha pesquisa de fato, para não ter atrasos. Então, primeiramente, para iniciar essa apresentação, eu gostaria de ressaltar que a pesquisa do meu doutorado, ela está sendo realizada a partir de uma continuação do meu mestrado, que aconteceu entre 2019 e 2021, que teve como área de estudo 2 campos um pouco mais genéricos, para entender um pouquinho mais sobre essa participação do usuário dentro do processo de projeto da arquitetura. Então, primeiramente, eu fiz um estudo focado no processo de comunicação dos projetos colaborativos, focado na metodologia co-design, que é incentivar e dar métodos e ferramentas para os usuários conseguirem participar do processo de projeto, dando opiniões, conseguindo também projetar, de certa forma, alguns aspectos, discutir alguns aspectos de projeto dentro da área da arquitetura. Em conjunto com essa área de estudo, eu fiz também uma análise de algumas ferramentas que poderiam auxiliar esses usuários, e dentre elas vieram, então, as tecnologias de ambientes virtuais imersivos, que eu consegui perceber numa coleta de uma busca bibliográfica bem intensa durante o mestrado, que algumas tecnologias estavam existindo com tendo um maior destaque nessas colaborações e nessa participação do usuário. Então, eu trouxe só esse slide inicial para apresentar essa ideia geral, porque foi dentro dessa minha discussão do mestrado que eu consegui chegar nessas 2 ferramentas que eu apresento aqui, que é o BIM e a realidade virtual. Então, é a partir desse foco, desse meio, desses 2 círculos que eu trago essa minha discussão do doutorado. Então, muitas pesquisas têm se aprofundado em estratégias para garantir uma comunicação eficiente entre os agentes participantes dos processos de projeto na área de arquitetura, engenharia e construção. Então, como eu comentei, durante uma pesquisa que já foi realizada uns anos atrás, existe um foco atual no uso combinado de tecnologias imersivas, sendo elas o BIM e a realidade virtual. Eu vou comentar um pouquinho mais para frente como isso está acontecendo, alguns comentários e algumas contribuições que os autores têm ressaltado nesse processo, só que o foco aqui é no uso combinado dessas tecnologias em conjunto com esses agentes participantes, que são os usuários, que muitas vezes são leigos, apresentam dificuldades para entender o projeto e automaticamente também apresentam dificuldade em participar ativamente do projeto, seja fazendo algum comentário, participando com modificações, tentando realizar essas modificações. Então, tendo como esse foco entender um pouco mais sobre esse uso combinado, o objetivo, então, dessa minha pesquisa é analisar os estudos voltados à utilização do BIM em conjunto com a realidade virtual em ambientes colaborativos, primeiramente por meio de análises bibliométricas e depois por análises qualitativas dos artigos relacionados à área de arquitetura, engenharia e construção. Aqui cabe ressaltar que a minha pesquisa de doutorado está numa fase muito inicial, estou no meu primeiro ano, então são pesquisas, apesar de ser um método um pouco mais sistemático, são pesquisas exploratórias para entender como que essas tecnologias estão se portando no ambiente colaborativo e também entender como que está sendo essa evolução do uso dessas tecnologias. Então, a metodologia aplicada, primeiramente, foi uma revisão sistemática de literatura para essa primeira investigação, entender como esses dados foram coletados, entender um pouquinho mais como isso está sendo abordado no projeto colaborativo. E, em segundo, então, análises
análises qualitativas, que foram, então, as leituras dos artigos relacionados à área de arquitetura, engenharia e construção. Essa etapa ainda está em desenvolvimento, eu estou buscando ler cada vez mais para entender, incorporar isso dentro da minha pesquisa, e aí, então, começar a discussão efetivamente de como conseguir fazer um método, ter um método para incentivar a participação do usuário no processo colaborativo. Então, primeiramente, para análise bibliométrica, foi realizada essa revisão sistemática de literatura a partir de um protocolo muito bem estabelecido, onde foi realizada uma pesquisa na base Scopus, a partir desse string de busca, que o que seria? É uma divisão em campos, isso depende de cada pesquisa, aqui na minha, no caso, foi dividido em 3 campos, que tinham, cada campo tem como foco uma área específica que eu queria abordar. Então, o primeiro campo foi abordado no BIM. Então, existem essas diversas nomenclaturas que nós conseguimos colocar para identificar esses artigos que comentam sobre o BIM. Então, o primeiro campo foi o BIM, segundo campo, realidade virtual, e o terceiro campo, todas as áreas de participação, colaboração, o co-design, que é a própria metodologia, que eu venho encontrando na bibliografia atual sobre essa participação dos usuários. A busca foi restrita nos últimos 5 anos, foram encontrados 86 artigos, mas a leitura deles ainda está no processo para fazer a leitura completa de todos os artigos. Então, eu trago aqui muito brevemente, porque, como eu comentei, é um tempo curto, mas eu trago, então, alguns dados bibliométricos que chamam a atenção. Primeiramente, que nos últimos 5 anos, então, houve um aumento no número dessas publicações, o que sugere uma tendência cada vez maior nessas publicações, em pesquisas que estão sendo feitas com o uso dessas duas tecnologias. Claro que aqui vale ressaltar que é necessário uma busca mais aprofundada para realmente entender se está sendo feito dentro das áreas que a gente tem discutido, incentivo ao usuário a participar do projeto ou não. Então, sempre cabe ressaltar que vai ser feito aí num estudo um pouco mais aprofundado. E também, quando foi feita uma análise das áreas de pesquisa, observou-se um grande destaque na área de engenharia e ciência da computação, o que pode ressaltar que existem muitas áreas que envolvem o uso dessas tecnologias para conseguir dar certo o funcionamento, mas também pode dizer que outras áreas estão usando essas tecnologias não necessariamente para discutir projetos de arquitetura. Então, esses foram alguns pontos, algumas análises que ressaltaram nessa primeira revisão sistemática, analisando somente essa parte estatística, né? Então, um outro aspecto que foi bem interessante nas análises bibliométricas foi o estudo das relações das palavras-chave, que foi realizado por meio do programa VOS Viewer. Esse programa, por meio dessas palavras-chave mais recorrentes, o software ele criou grupos de similaridades que são chamados clusters, que vocês conseguem ver a partir das bolas de diferentes colorações. Então, existe o cluster vermelho, que existem algumas palavras que possuem relações entre si a partir da área de estudo que apresenta certa afinidade. Então, aqui o cluster de destaque foi o vermelho, que existe a palavra que foi utilizada na busca, realidade virtual, mas que também apresentou outras palavras que criaram uma certa provocação para perceber que realmente essas pesquisas estão sendo focadas na área de projeto arquitetônico. Então, apareceu com grande destaque também a palavra architectural design, que é projeto arquitetônico, também realizar decisões, decision making. Então, são essas outras palavras que também chamaram a atenção para entender a área que estava sendo feita esses estudos, as áreas que estavam sendo feitas esses estudos. Então, analisando um pouquinho mais a fundo as publicações focadas em arquitetura, engenharia e construção, alguns pontos positivos citados pelos autores acabaram chamando bastante atenção, que as simulações virtuais imersivas têm sido utilizadas como uma plataforma de aprendizagem cognitiva, auxiliando os agentes envolvidos na compreensão do projeto. Esse foi um aspecto citado pela maioria dos autores, que conseguiram apresentar essas contribuições a partir de simulações realizadas, e também, a partir dessas simulações, percebeu-se que ocorre uma simplificação da comunicação entre arquitetos e usuários, mostrando diversos benefícios por proporcionar melhorias significativas em relação ao projeto arquitetônico. Então, esses foram alguns dos pontos positivos, e também é importante ressaltar algumas considerações importantes que foram ressaltadas, que também podem servir como discussão a partir de agora no meu doutorado. Então, existe uma falta de dados projetuais e técnicos na elaboração e viabilização dos ambientes imersivos. Então,
alguns projetos realizados em BIM acabam não sendo implantados na realidade virtual, o que pode ter uma perda muito significativa de dados e elementos técnicos do projeto. Essas tecnologias não são amplamente integradas na prática arquitetônica, sendo necessário algumas reformulações em relação à utilidade geral. Isso porque, apesar da tecnologia estar sendo abordada, ela não está sendo efetivamente implantada dentro do processo de projeto. Então, esse é um outro ponto que está sendo discutido, está sendo levantado nas pesquisas. Um outro ponto, que os recursos de visualização dos modelos BIM não estão sendo totalmente explorados, em parte devido à sua capacidade interativa limitada e à inexperiência na área de programação computacional. Então, para fazer com que esses modelos em conjunto funcionem, é necessário ter um conhecimento alto de programação, o que muitas vezes os arquitetos não possuem, então necessita ter um estudo também focado para entender como vai fazer a viabilização desse programa, né, desse programa em conjunto. E é necessário desenvolver novos protocolos de aplicação em parceria com usuários para que Juliana, seu tempo já se encerrou, tá? Tá bom. Eu vou para a minha conclusão, então. E como conclusão, é um resumo do que eu apresentei, não sei se posso apresentar a conclusão, se eu já encerro. Mas, não, então... fecha, sem ela a gente vai ficar, né, sem... Tá bom. Então, o uso do BIM com a realidade virtual tem sido altamente explorado nos processos de projeto colaborativo. Grande parte das pesquisas está sendo abordado dentro da área de arquitetura, engenharia e construção. Esses dados foram possíveis a partir dessa leitura bibliométrica, dessa análise bibliométrica realizada. As pesquisas apontam benefícios, mas também considerações importantes relacionadas à aplicação dessas tecnologias no processo de projeto. E, por fim, isso é mais um ponto que eu percebo que agora vai ser o encaminhamento, são necessários estudos mais aprofundados para compreender as aplicações e usos dessas tecnologias no processo de projeto colaborativo, para efetivamente conseguir propor uma ferramenta que eles participem do processo. Então, esse está sendo o desenvolvimento do meu doutorado. Aqui algumas referências que eu utilizei, estou fazendo a leitura dos artigos e textos, publicações. E um agradecimento ao orientador, ao grupo de pesquisa, ao programa, como eu comentei, a CAPES, familiares e amigos. Obrigada, Juliana. A gente estabeleceu 10 minutos, é uma loucura, né? Mas a gente sabe que passa um pouco e temos esse tempinho, né? Só a gente avisa só para a pessoa ter uma ideia de tempo, né? Mas não dá para ficar sem conclusão, senão a gente vai ficar com a interrogação maior, né? Obrigada pela sua apresentação. A gente vai seguir com as outras e depois a gente realiza um debate. A próxima, então, é a aluna nossa aqui da graduação, a Ana Beatriz Colli, né, aluna de iniciação científica, que foi orientada pelo professor André Augusto Alves. Ela vai apresentar a pesquisa Arquitetura do Plano de Ação e seus agentes, Bernardo Castelo Branco, e o setor de projetos da Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo, 5, acho que é isso, né? Isso, Ana, fica à vontade. Olá. Estreando, né, Ana? Sim. Olá, boa tarde. Vou colocar para apresentar. Ana, parece que o seu microfone está bem baixinho. Testa para a gente, por favor. Mãe. Tá escutando agora? Agora está bem melhor, obrigada. Tá, obrigada. Bem, como a Beatriz falou, eu sou aluna e estou fazendo iniciação científica com o professor André. Vocês estão vendo a apresentação, né? Estamos. Tá. Então, o título, eu faço em arquitetura aqui na UEM e estou no 4º ano e fui orientada pelo professor André Alves. E o título da minha pesquisa é a Arquitetura e o Plano de Ação e os seus agentes, de Bernardo Castelo Branco, setor da Secretaria do Estado de São Paulo, é o número 5. E para começar, então, eu quero falar sobre por que é o número 5. Então, a nossa pesquisa, ela está enquadrada como uma continuação do trabalho do grupo Arquisociedade, que realiza uma análise projetual na produção arquitetônica do PAG no interior de São Paulo. E essa produção é reflexo dos desdobramentos do planejamento. E esse planejamento, ele acontece em escalas. Nós vimos o planejamento logo após a Segunda Guerra Mundial, no cenário mundial. No cenário nacional, ela é visível a partir da intensificação do planejamento do governo de Getúlio Vargas, no Estado Novo.
e no plano de metas que cabe mais no nosso recorte temporal, que é com o governo de JK, que é uma expressão do planejamento que prioriza a dinamização no processo da industrialização do país. E isso reflete no estado de São Paulo, com o governo de Carlos Alberto Alves de Carvalho Pinto, de 59 a 1963, com o plano de ação do governo do estado, que é o PAS, e que tem o objetivo de levar a infraestrutura no interior do estado de São Paulo por meio das ações de planejamento econômico no bojo do desenvolvimentismo. Como reflexo dessa intensificação do planejamento, então, foi produzido vários conjuntos de obras pelo PAG, no interior do estado, que compõe o patrimônio arquitetônico moderno estatal de São Paulo. Assim, nós temos a configuração do Instituto de Tecnologia e Alimentos, que é o ITAL, localizado em Campinas, São Paulo. Esse instituto foi escolhido e nós escolhemos ele no intuito, porque ele foi produzido pelo PAG, e com o objetivo de investigar no que concerne o processo projetual, sua relação com os aspectos construtivos arcaicos e modernos neles presentes, em um contexto de desenvolvimento desigual e combinado, algo que já foi explorado por Francisco de Oliveira. A revisão bibliográfica foi feita a partir de leituras com enfoque principal à fundamentação de 3 vertentes analíticas. No primeiro texto, que foi usado um artigo do meu orientador, em parceria com a sua orientanda de mestrado, publicado na revista Ocon, que ele acaba dando fundamento à sociedade brasileira. O segundo, ele trata de um artigo que também do orientador, que refere ao plano de ação, e, por fim, nós também utilizamos a tese dele para compreender as diversas maneiras de realizar uma leitura dos projetos estudados. E complementar a tudo isso, houve também uma leitura de textos para aprofundar a compreensão da conjuntura política, social e econômica do Brasil durante o governo de Carvalho Pinto, bem como as problemáticas do plano de ação. A realização dessa pesquisa, que está no final, foi realizada uma revisão bibliográfica e documental, como já se foi citado, assim como a compatibilização e redesenho das fotografias do projeto executivo original, através do AutoCAD. Que essas fotografias, elas vieram do acervo do grupo de pesquisa Arte e Sociedade. Bem como também nós utilizamos a modelagem pelo SketchUp, e nós também realizamos tudo junto, várias reuniões juntamente com o bolsista José Pedro Racanelo, que estudou o complexo CAT, que é a Coordenaria de Assistência Técnica Integral de Campinas, vários critérios que classificassem esses edifícios no que concerne no processo projetual, e em especial quanto aos aspectos construtivos, arcaicos e modernos. E nós conseguimos definir uma base de categorização que foi utilizada no artigo que foi publicado na revista Ocon, de Alves e G, de 2021. Esses são os edifícios que nós estudamos, que foram estudados nessas imagens. Eu vou falar um pouquinho brevemente deles. Nós percebemos que nesses edifícios, tanto a água, principalmente a usina de água, a usina de alimentos, saboraria, laticínios, óleo e armazém, esse conjunto, que ele possui, nós recebemos várias séries de fotos, pranchas seriadas, datadas. Então, a maior parte dessas pranchas nós percebemos que possui uma alteração de projeto. Então, o projeto ele acaba sendo desenvolvido de uma forma pelos arquitetos, principalmente todos esses projetos foram desenvolvidos pelo Samuel Spiegel e pelo Bernardo Castelo Branco. Eles acabam gerando, nessa série, eles acabam seguindo algumas alterações. Mas nessas alterações, algumas coisas prevalecem, como nós percebemos na usina piloto de laticínios, usina de alimentos enlatados, elas possuem algumas características mais parecidas, que foram, mesmo sendo os primeiros projetos, elas acabaram sendo executadas. Outros projetos não foram executados dessa forma e acabaram ficando com características parecidas. Por exemplo, a usina piloto de aguardente, ela não foi construída, ela possui um volume mais arrojado, pilares que demarcam mais essa entrada, pilares
triangulares, essa forma trapezoidal, que foi uma volumetria muito bem marcada e muito diferente, que ele conseguiu tratar as soluções modernas de uma forma muito mais interessante. Não foi construída em função da evolução do processo, então nós não vemos ele. O conjunto de oficina, essa também não acredito que não foi o projeto adotado, ele sofreu algumas alterações em detrimento dessa série de alterações pelo tempo. E nós percebemos que tem muitas características modernas, mas algumas arcaicas acabam prevalecendo. Nós percebemos esse monobloco muito presente na arquitetura moderna, percebemos também a separação da estrutura com a vedação, e a maior parte desses edifícios, eles acabam se desenvolvendo e sendo setorizados a partir do maquinário que ele recebe. Então, a maior parte desses edifícios, diferente do Complexo CAT, que também foi outro projeto também desenvolvido conjuntamente, que era mais para o homem, a arquitetura acaba se modificando e se tornando um pouco mais arcaica do que na arquitetura que era mais voltada para o homem. No entanto, o conjunto de oficina, como eu já falei antes, ele possui, esses são 3 anexos, e ele possui uma implantação bem em um único platô, muito simples, em que lembra um pouco e traz um pouco do urbanismo moderno e de como que o carro é muito importante. Então, nós visualizamos muitos desses acessos de carro no Instituto, e como o automóvel ele é importante tanto na implantação do edifício e do próprio Instituto, como que essa visão do desenvolvimento do maquinário e do automóvel ela é muito marcante, principalmente nesse conjunto. Com isso, nós conseguimos notar que essa implantação desses edifícios na Secretaria de Agricultura foi estruturada dessa forma dual, então sempre tem essa relação de como que a arquitetura moderna se desenvolve, mas sem perder alguns aspectos arcaicos. Então, o Itaú, deste modo, ele se mostra como um exemplo desse tal raciocínio dual, e como trata de Campinas, que é o interior, esses edifícios industriais de Bernardo Castelo Branco e de Samuel Spiegel, eles projetaram esses edifícios com características técnicas retratadas, sim, no movimento moderno, mas em detrimento à sua função fabril, que é a função do Instituto, ele acaba perdendo perdendo essa modernidade na hora de aplicação, e ela acaba se aproximando a esses edifícios interioranos, e ela se revela os seus aspectos arcaicos nas facetas da modernização brasileira. Então, nós conseguimos concluir na pesquisa, que eu acho bem legal, é que como que a gente analisa o local, que é Campinas, nós conseguimos entender como a arquitetura moderna ela se desenvolve e ela se espalha no país. Então, nós conseguimos ver que o aparente distanciamento do distanciamento que revela esses aspectos de desenvolvimento desigual e combinado, que é do Francisco de Oliveira. Aqui tem as referências que nós utilizamos para desenvolver a pesquisa, e os agradecimentos à UEM pelo fomento da pesquisa e ao grupo de pesquisa Arte e Sociedade, que eles que disponibilizaram todo o acervo e toda a discussão. Ufa, 10 minutinhos cravados. Obrigada, Ana, pela sua estreia e, né, pela sua apresentação. Eu gostaria, então, na sequência, depois a gente debate, né, e tira as possíveis dúvidas. O debate é sempre uma oportunidade também da gente ampliar um pouco, né, para além dos 10 minutos, depois a gente tem mais oportunidade de falar. Mas eu gostaria, então, de, na sequência, passar para o terceiro e último, né, da aluna Henriette Mullergrade, que é orientada por mim, aluna de mestrado do programa, que vai apresentar o tema Política Habitacional e o Direito à Moradia em Pequenos Municípios Paranaenses, uma breve aproximação. Henriette, então, você está com a palavra, 10 minutos, fique à vontade. Está sem som, por enquanto, eu acho. Está sem som. Para mim, pelo menos.
Ainda tá sem som. Não, ainda não. Acho que... Não tem o ícone de sem som, né? Do microfoninho, né? Não, tá ativado, acho que é algum... Não, ainda não. Tá como se tivesse ativado, né? Mas não tá. Sim. Você quer tentar entrar e sair? Às vezes é melhor. Quer dizer, sair e entrar. Ok. Eu vi que ela caiu diversas vezes desde o começo. Não sei se está com problema de Parece que tá com conexão. uma estabilidade. Ela saiu? Não, ela... Bom, acho que agora sim. Esse é o problema do remoto, né? Fora a Agora vocês distância entre ouvem? nós. Agora Sim, vocês Henriette. escutam? Ah, então tá Sim. bom. Ai, desculpa. É que eu tô num outro computador aqui, eu não sei usar esse negócio. Só um pouquinho, tá? Tá bom. Pronto, voltei. Eu vou Obrigada. passar então a apresentação, tá? Que já atrasou um pouquinho, né? Vou iniciar. Pode ficar tranquilo. Deixa eu voltar, tá na metade. Vocês estão visualizando? Ainda não. Não? Ainda não. Agora sim? Não, Não? ainda não. Agora iniciou, né? Então tá. Carregando. Agora sim. Eu tô num outro computador hoje. Desculpa, gente, meu deu problema. Então, eu vou apresentar hoje um recorte da pesquisa que eu estou desenvolvendo no mestrado, que trata sobre a política habitacional e o direito à moradia em pequenos municípios, nos municípios paranaenses, né, um recorte para a região do Paraná. A estrutura da apresentação, então, eu vou tratar sobre a introdução, que é o tema em si, uma breve apresentação do referencial teórico, uma parte dele, né, pelo menos a parte principal, a discussão e os resultados, né, principais que estão sendo obtidos até agora, a conclusão e as referências. Então, o fenômeno que eu observei, que deu início, né, a essa pesquisa, foi alguns efeitos das políticas habitacionais que foram implantados nos pequenos municípios paranaenses. Essas políticas, a gente verifica que tem algumas questões que não conseguiu atingir exatamente os objetivos, né? Houve também bastante impacto espacial, porque a maioria dos conjuntos habitacionais mais recentes foram implantados em áreas bastante periféricas, né? E, na verdade, a partir do programa Minha Casa Minha Vida, houve sim o atendimento à população mais carente, né? Mas ainda não conseguiu resolver todos os problemas em si. Henriette, Sim. Só clica no ocultar para sair essa barrinha. Ah, tá. Aí, isso, pronto, melhorou, né? Sim. Tá bom, desculpa. Então, por que investigar, né, essa questão? Primeiro, é um tema que ele é pouco analisado, né, as políticas habitacionais nos pequenos municípios paranaenses, apesar desses municípios serem bastante representativos no território do estado, porque 43% dos municípios paranaenses têm entre 10 e 99 mil habitantes, e 77% deles são centros locais, que são aqueles municípios que dependem de outros maiores. E no Paraná, a gente tem eu tenho, né, a condição de fazer um estudo a partir do acúmulo institucional e normativo do Estado, porque existem várias regulamentações específicas no Estado do Paraná que permite fazer essa avaliação de uma forma mais detalhada. O problema, então, seria que o direito social à moradia ainda não foi conquistado em sua plenitude nos pequenos municípios paranaenses. Na verdade, como um todo, né? Mas o enfoque aqui são os municípios paranaenses.
E a questão seria qual a extensão dos efeitos da política habitacional brasileira nos pequenos municípios paranaenses. Os objetivos da pesquisa, o principal seria identificar, então, as implicações da política habitacional brasileira nos pequenos municípios, observando os princípios do direito à cidade, especialmente no que se refere ao direito social à moradia. Identificar a interferência da legislação e na legislação urbanística dos instrumentos do Estatuto das Cidades, as políticas habitacionais nos pequenos municípios, identificar a correspondência do Plano Diretor Municipal e do Plano Local de Habitação de Interesse Social na política habitacional recente nos pequenos municípios, identificar o papel dos agentes públicos e privados na produção do espaço a partir da Política Nacional de Habitação nos pequenos municípios, e identificar também o acesso à moradia digna sob a lente do acesso a equipamentos e serviços urbanos. Sobre a questão da metodologia, né? A natureza da pesquisa é qualitativa, interpretativa e histórica. O embasamento teórico é feito a partir da revisão de literatura em 4 eixos temáticos principais. O primeiro, que é o principal, que vai ser abordado aqui também, é a questão do direito à cidade e o direito social à moradia no Brasil. O segundo, a produção capitalista do espaço urbano. A produção do espaço ela interfere bastante nisso. E a realidade dos pequenos municípios paranaenses e a aplicação da política habitacional brasileira em pequenos municípios. A estratégia de pesquisa, então, vai ser um estudo de caso, né, de um pequeno município localizado aqui no norte do Paraná. A partir da coleta de dados primários, que vai ser feita com entrevistas de atores do setor público e privado envolvidos na produção de habitação de interesse social no município. E os dados secundários, a partir, então, do arcabouço legislativo, né, o plano diretor, o plano local desse município, dados dos conjuntos habitacionais que foram implantados, né, nos planos e programas habitacionais dentro da Política Nacional de Habitação, e dados sobre os equipamentos públicos, redes de infraestrutura e serviços, para tentar identificar o atendimento adequado ou não. O referencial teórico, então, o principal embasamento está relacionado à questão do direito à cidade, né? Então, as ideias do direito à cidade, do autor Henri Lefebvre, na década de 70, elas tiveram uma importância significativa aqui no Brasil. A partir da apropriação do significado dessa ideia, em relação aos problemas sociais e de habitação que haviam no país nessa época, que eram bastante importantes. As lutas sociais da década de 70, dessa época da década de 70, também deram origem a movimentos importantes. O principal deles, o Movimento Nacional pela Reforma Urbana, que teve como resultado a inclusão na atual Constituição da República Federativa do Brasil, de 88, a inclusão da Política de Desenvolvimento Urbano e a inserção do direito à moradia como um direito fundamental. Então, hoje, a moradia, na verdade, é um direito constitucional no Brasil. E por isso tem se buscado tanto, mas ainda não foi atingido em sua plenitude. Então, as origens do direito social à moradia no Brasil estão relacionadas pelas demandas por moradias adequadas, pelos problemas sociais intensos nas cidades brasileiras, que têm origem também nas raízes patrimonialistas históricas do processo de urbanização do país. A ideia, o foco do direito à cidade seria, então, enxergar a cidade como um bem comum, né, que seria o valor de uso que o autor fala, com a participação democrática dos cidadãos, em contraposição ao valor de troca, que é o que acontece na realidade, né, quando a cidade é tratada como mercadoria, que isso também é muito relacionado com a forma de produção do espaço. Então, sobre os resultados, né, e discussão. A Política Nacional de Habitação, ela foi implantada, né, a partir de 2005 com a instituição do Fundo Nacional de Habitação e do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social, a partir da Lei 11.124, de junho de 2005. Os 3 principais programas que surgiram, né, que foram implantados até hoje dentro dessa política, que ainda é vigente, são o PAC, que era voltado à provisão de infraestrutura,
e o programa Minha Casa Minha Vida, que foi voltado especificamente para a produção de habitação de interesse social. Dentro da modalidade do programa Minha Casa Minha Vida, em 2009, surgiu a modalidade Operação Pública de Recursos, que foi uma modalidade especificamente voltada para municípios com população de até 50 mil habitantes. Então, a partir dessa política habitacional da PNH, começou a ter essa visão mais voltada para o território dos pequenos municípios, de uma forma mais local. Isso tudo também, paralelamente, estava sendo desenvolvido o Plano Nacional de Habitação de Interesse Social, que foi finalizado em 2009, que especificou diretrizes, né, identificando as necessidades específicas sobre a tipologia de cada município, porte, né, e outras especificidades. Ele propôs, então, distintos produtos para a elaboração das políticas públicas voltadas aos pequenos municípios e diretrizes para o estabelecimento dos planos locais de habitação de interesse social, dos PLIS. Sobre as dificuldades principais encontradas nos municípios pequenos, né? Então, vou citar aqui as que são mais marcantes. Os desafios dos municípios de pequeno porte para planejar e gerir seu território, diante do acúmulo da dívida social histórica e da identidade patrimonialista e clientelista, decorrente da formação social brasileira, porque realmente o patrimonialismo é muito presente e parece mais evidente ainda nos pequenos municípios, e isso interfere bastante nos processos internos, né, de aprovação de projetos e de questão até de desenvolvimento mesmo dessas obras. Muitos instrumentos urbanísticos do Estatuto da Cidade, eles são direcionados mais especificamente para municípios maiores. Eles não se enquadram exatamente na realidade dos pequenos municípios, onde o mercado não é tão excludente, né? O mercado de imóveis não é aquela briga tão forte quanto tem nos municípios maiores. Então, muitos desses instrumentos, eles são difíceis de ser aplicados nas cidades menores, né? Então, isso também é uma dificuldade que tem causado bastante problemas. Henriette, seu tempo já se esgotou, tá? Meu Deus, vou pular rapidinho. Tá bom. Então, a ideia de estudar o Paraná é por causa das políticas públicas estaduais, né? Que no Paraná são muito presentes, então, tem políticas públicas específicas voltadas à provisão de moradia. E a conclusão, o que se verifica de tudo isso? Como avanços, né? O aumento da implementação dos instrumentos de política urbana e a ampliação dos planos diretores municipais e dos planos locais nos municípios pequenos. Isso foi um avanço, com certeza. O acesso à moradia também de forma inédita para famílias a partir de 0 salários mínimos, em municípios pequenos, que antes eram esquecidos, também foi um grande avanço. E os principais limites foram a repetição dos antigos problemas decorrentes da engrenagem do mercado imobiliário, como essas construções em periferias, com baixa qualidade arquitetônica, e a produção, que é isso que eu estou falando aqui, sem acesso a equipamentos de infraestrutura e com baixa qualidade. Referências, e eu gostaria de agradecer as pessoas que têm me ajudado tanto, né, minha orientadora, que depois de tanto tempo afastada dos estudos, ela está me ajudando nessa caminhada, ao LAPA, né, que é o laboratório que eu faço parte, que também os debates têm enriquecido bastante a minha pesquisa e me auxiliado muito, e principalmente a Prefeitura de Biporã, que me permitiu a redução de jornada de trabalho, porque senão eu não conseguiria continuar com o mestrado. E é isso, gente. Obrigada, Henriette. Então, aqui a gente agradece muito a apresentação, né, de 3 pesquisas bem diversas, em universos bem diversos, né? E isso foi proposital, né, para que a gente pudesse conhecer um pouco da abrangência, até pensando em diferentes questões, né, como até os alunos que estão aqui conosco hoje da graduação e outros que queiram conhecer um pouco do PPU, mas também para os próprios membros, né, conhecerem a abrangência do que é debatido. A gente percebe aqui como é bem amplo, né, o campo de pesquisa no nosso programa,
e que também fazem parte de um acúmulo, né, de cada professora. A pesquisa da Ana mostra como isso já é algo que vem consolidando, né, nas pesquisas do professor André, e aí entra uma participação através do PIBIC. A Juliana, né, que, se não me engano, é uma continuidade. Você fez mestrado no PPU também, né? Você chegou a mencionar um momento. E a Henriette, como falou agora, tanto tempo longe, né, e da sala de aula, vamos dizer assim, né, Henriette, mas na prática profissional, trazendo uma crítica, né, quando escolhe trabalhar com o tema, da vivência, né, como arquiteta da prefeitura e querendo investigar melhor, conhecendo um pouco mais, entendendo um pouco mais os processos para qualificar o seu dia a dia como técnica de prefeitura, né? E, então eu vejo aqui três caminhos, né, que estão sendo percorridos, e isso é muito interessante, assim, o nosso programa dando essa oportunidade para que alguém dentro da graduação já comece a entender esse universo da pesquisa, alguém que, né, busca novamente, né, a sala de aula para esse crescimento, e alguém que dá continuidade, como a Juliana, e com tanta propriedade. Eu não vou entrar no mérito da pesquisa de vocês, né, Ana e Juliana, que são áreas distintas para mim, estou fazendo um comentário mais genérico, né? Mas eu queria só me dirigir para a Ana Beatriz para fazer uma pergunta mais de cunho assim, pessoal, no sentido de você dar algum pequeno depoimento de como que foi essa trajetória, quando você começa, quando você tem o interesse de ingressar no PIBIC, né? Qual foi a expectativa? O que você almejava com isso? E se você, como que você sai, né, dessa pesquisa que você concluiu recentemente, né? Depois disso, eu vou abrir a palavra aí para os demais, só querer ouvir um pouquinho da Ana sobre isso. Eu tentei entrar na pesquisa antes mesmo, no entanto, no segundo ano da graduação já começou a pandemia, então teve esse afastamento e foi muito mais difícil de encontrar professores que estavam fazendo pesquisa, e principalmente porque eles não conheciam a gente, já que nós éramos muito novos na graduação. Então, eu estava assistindo uma aula do professor André, quando ele citou que existia a possibilidade de iniciar uma iniciação científica, que era algo que eu já estava interessada no terceiro ano, porque eu tenho vontade mesmo de seguir carreira acadêmica, é uma vontade desde sempre. E aí eu abracei essa oportunidade, gostei muito do processo, muitas emoções, prazos a ser seguidos, mas eu gosto muito. Infelizmente agora eu não consigo pegar mais nenhuma pesquisa, mas acredito muito que com essa experiência eu quero continuar tendo esse sonho de terceiro ano, anteriormente, de seguir a carreira acadêmica, e é muito bom isso, a pesquisa na parte da graduação. Eu acho foi muito bom para mim, eu pude conhecer esse mundo e conseguir ver o que é realmente as áreas que eu quero atuar em arquitetura e urbanismo. Espero ter conseguido responder essa pergunta. Obrigada, Ana. A emoção é a palavra, né? Quando a gente entra no mundo da pesquisa, ela vem de todos os lados, né? Mas eu acho que, vendo a sua apresentação e até a apresentação das meninas, né, da Henriette e Juliana, para quem ainda tem interesse, né, estou vendo aqui a Lorena, que recentemente entrou no Lapa, né, entender um pouco como é que é esse universo, né, como que ele acontece, tem uma estrutura metodológica, tem um rigor científico, né, a Juliana mostrou com bastante clareza ali como é que ela está procedendo à pesquisa de um doutorado, fazendo essa primeira aproximação. Então, a ideia é que a gente também esclareça, clareie, né, para quem ainda quer ingressar nessa pesquisa. E já que eu estou aqui com a minha aluna de mestrado, eu prometo que eu vou passar a palavra para todos vocês, perguntar para a Henriette também como foi essa volta, né, a esses estudos, e se isso já está mudando um pouco o seu dia a dia, a sua rotina na prefeitura, como que tem sido, porque você teve um pequeno afastamento, né, mas você está lidando com esses dois universos ao mesmo tempo, né? O lado de cá, da técnica, e o lado de lá, de quem tem que fazer a leitura crítica do que está sendo produzido. Isso já mudou um pouco o seu dia a dia? Como é que está sendo, Henriette? Mudou totalmente.
Na verdade, assim, é um pouco puxado fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Mas como a pesquisa que eu estou desenvolvendo, ela é muito voltada a questões que eu vejo no meu dia a dia no trabalho na prefeitura, acaba sendo meio vinculada as duas coisas, né? Inclusive, eu estou participando da revisão do plano diretor, então tudo isso, né, tem muita relação. Então, uma coisa ajuda a outra, mas é bem difícil você ter duas responsabilidades, dois compromissos, dois horários, né? Mas, assim, é uma coisa que eu pretendo não abandonar mais, realmente. Eu queria muito voltar a estudar, e quando tive a oportunidade de iniciar no mestrado, foi, assim, uma realização de um sonho mesmo para mim, e é uma coisa que eu pretendo dar continuidade nessa pesquisa e na vida acadêmica também, porque eu não consigo imaginar mais como seria sem isso hoje. Mesmo com emoção. Mesmo com emoção. Tá E o pessoal certo. lá ajuda, e o pessoal aqui ajuda, e a gente dá um jeito. Ok. Eu acho muito, muito bom, assim, ver as diferentes frentes que a gente acaba oportunizando, né, com a pós-graduação. Bom, a palavra está aberta, não sei se a Amanda tem no chat alguma questão, né? Pode ficar à vontade, pessoal, para alguma dúvida ou querer dar alguma oportunidade aí para o pessoal falar. Professor Sidney, fica à vontade. Obrigado, Bia. Eu queria fazer uma pergunta para a Ana. Ana, muito interessante o teu trabalho. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Oi? Sim, né? Tá. Parabéns. Hoje mesmo, na nossa aula de manhã, a gente estava discutindo essa estratégia de modelar projetos, né, reconstruí-los digitalmente, como uma estratégia para compreender, de fato, a arquitetura, né? Porque você precisa daí lidar com todos aqueles documentos e aí você compreende, entende algumas questões que só fazendo assim a gente enxerga, né? Por fotos, a gente não consegue. Mas a pergunta que eu queria te fazer é a seguinte: então, pelo que eu entendi, vocês tinham uma série de documentos, né? Vocês conseguiram ter acesso a esses documentos primários, né? Isso é ótimo. E daí identificaram assim, um pragmatismo desses projetos que foram feitos para aqueles programas muito, muito objetivos. A minha pergunta é a seguinte: nesses documentos com os quais vocês trabalharam, existia alguma menção ou planilhas de custo que indicassem que algumas decisões ali de projetos estavam muito vinculadas à viabilidade econômica, né? Porque, bom, então tá, usamos concreto aparente, existe uma modulação, existem volumes puros, né? E daí eu fiquei pensando nisso, se além dos desenhos, se havia alguma outra documentação que pudesse também explicar isso do ponto de vista da economia, que justificasse as decisões de projeto. Oi, Sidney. Obrigada pelos comentários e pela pergunta. Nós recebemos, sim, os documentos, eram fotos dos edifícios dos projetos executivos. Eles estavam datados apenas e do desenho mesmo. A maior parte das plantas que nós recebemos era um desenho mais do maquinário. Então, o edifício ele não acabava não sendo muito importante. E muitos edifícios que nós temos também, esse material, ele não possui todos os desenhos necessários para fazer uma compreensão total do edifício, apenas alguns cortes e uma planta. Então, foi mais uma tentativa de tentar entender como aquele projeto foi pensado, setorizado e como que o arcaico e o moderno ele acabou sendo discutido. Infelizmente, não. Alguns nós acabamos, o Laticínios, por exemplo, nós acabamos descobrindo que ele não foi construído daquela forma a partir de imagem do Google Earth. Outros edifícios, a gente acabava também descobrindo qual material era por imagens que nós encontramos pelo Google também. Então, nós não possuía nenhuma informação com esses dados. Obrigado pela explicação. Mas tem um dado interessante, Sidney, se me permite. Muitas vezes você tem um projeto, os projetos de tal foram feitos dentro, né, do setor de projetos da Secretaria de Agricultura, que era quase um escritório público de arquitetura, digamos, né, muito bem estruturado, liderado pelo Bernardo Castelo Branco, um arquiteto formado no Mackenzie, que também recebe o Samuel Spiegel, nos primeiros anos de atuação desse arquiteto, que também é do Mackenzie.
E o Samuel Spiegel trabalha muito no ITAL, nos projetos do ITAL, né, que é o Instituto de Tecnologia de Alimentos, como vocês viram aí, né, uma série de laboratórios, né, uma arquitetura mais industrial. Nessa arquitetura industrial, de caráter mais industrial, o concreto aparente, usado extensivamente, é mais bem aceito. Então, está aí também um pouco esse caráter dual, né, arcaico ao mesmo moderno, né, ou seja, para certos tipos de obras você dá um tratamento, certo? Para outras obras, né, como as das casas de lavoura, chefias, diretorias regionais agrícolas, você usa um outro moderno, que é um moderno mais de modulação estrutural, revestimentos, uso de cores, ressaltos, né, uso de platibandas e tudo mais, né? Coisa que o Artigas não faz, por exemplo, né? O Artigas, seja projetando em São Paulo, seja projetando no litoral ou numa cidade mais distante, ele está sempre trabalhando aquela linguagem do ginásio de Itanhaém, né? Então, existe uma diferença de abordagem, né? Dentro da produção do setor de projetos da Secretaria de Agricultura, que é essa, né? Ou seja, você tem um raciocínio dual, né? Nas regiões mais interioranas, um moderno mais baseado em materiais, mão de obra local, né? Nos maiores centros, como em Campinas, por exemplo, você tem um moderno que está utilizando uma tecnologia mais de ponta. E mesmo em Campinas, edifícios de cunho industrial absorvem essa linguagem do concreto aparente, enquanto que o Complexo CAT, né, que é um centro de treinamento e administração dessa rede de fomento e assistência técnica agrícola, que é vizinho do Itaú, lá na fazenda Santa Elisa, né, já é desenvolvida com uma outra linguagem que não é essa do concreto aparente, contemporaneamente. Então, dois conjuntos vizinhos na mesma cidade, né, um desenvolvido com uma linguagem mais do concreto aparente, né, de caráter mais industrial, e aquela que são edifícios administrativos, por exemplo, né, desenvolvidos com uma linguagem, uma outra linguagem. Aí você já vê o caráter um tanto dual, né, do tratamento que a secretaria dá para a sua produção. E muitas vezes, uma coisa que a gente pode notar também, você tem um projeto do Samuel Spiegel, em concreto aparente, formas trapezoidais, né, certo, e tudo mais. Isso não é executado, daí vem essa questão do custo. A gente não tem planilhas, nada, né, a gente não encontrou nada disso, mas daí você tem um desenho elaborado pela construtora, que acabou vencendo a licitação, né, por exemplo, para construir esse prédio, um desenho que pega a mesma planta, só que muda totalmente as formas, né, deixa de ser trapezoidal, né, aquela empena inclinada, de concreto aparente, tudo, e vira as caixinhas de como era a arquitetura industrial da época, né, moduladinha, mas aquele moderno de ressaltos, né, de ressaltos no revestimento, né, certos adornos, assim, né, sabe, proto-racionalista, alguma coisa que a gente não sabe muito bem como que a gente se refere, né. Então, quer dizer, você tem um desejo de modernidade, mas ainda você tem esses conteúdos da tradição, né, certo? Das técnicas construtivas mais conservadoras, né? E eu acho que daí a economia também entra aí, né? Por isso que vem um pragmatismo, né? E também tem a ver, né? Ou seja, desse tratamento dual. Edifícios mais notáveis, né? Recebem um tratamento. Edifícios mais do dia a dia, né? Recebem um outro tratamento mais conservador. Então, esse é um aspecto, né, da produção da Secretaria de Agricultura que chama a atenção. Diferentes edifícios de diferentes portes, com diferentes significados, em diferentes locais, em diferentes usos, são tratados de modos diferentes, né? Isso chama muita atenção. Obrigado, André. Parabéns pelo trabalho. Obrigado a você. Obrigada, gente. Bom, eu ia perguntar, o Thiago já levantou. Thiago.
Oi, boa tarde, pessoal. Me ouvem bem? Meu nome é Tiago, eu sou formado em Arquitetura e Urbanismo pelo FRJ e me mudei recentemente aqui para Londrina. No momento, eu estou fazendo a especialização em projeto arquitetônico na UEL, estou concluindo, e também estou como aluno especial do mestrado. Então, até tive a oportunidade já de conhecer o Sidney, estou fazendo aula com o César, né, que é o orientador da Juliana, etc. E o meu objetivo de participar aqui do PPU é para conhecer melhor o programa, né, que eu tenho muito interesse em ingressar no programa do mestrado para o ano que vem, né, participar desse processo seletivo. A minha pergunta vai para a Henriette, porque o tema de estudo dela é afim com o que eu quero pesquisar. Então, Henriette, eu sei que, né, o tempo muito curto para a apresentação, mas eu fiquei com uma dúvida sobre o recorte da pesquisa e a definição do objeto. Você está se propondo, você vai estudar, assim, os dispositivos legais, a legislação, políticas públicas, ou você também pretende avaliar os projetos urbanísticos e a arquitetura do que tem sido proposto, né? Eu fiquei com essa dúvida, se você vai estudar especificamente arquitetura, urbanismo, ou vai fazer um estudo mais da legislação, ou se as duas coisas. Aí eu gostaria de ouvir um pouco sobre isso. Tiago, obrigada pela pergunta. Na verdade, a proposta é fazer um estudo da questão da política habitacional mesmo, não uma análise da arquitetura, não uma avaliação, não é isso, tá? Não é uma avaliação pós-ocupação, não. É uma análise mesmo das implicações da política sobre questões urbanísticas no município. Então, assim, na verdade, o estudo da legislação e esses questionários, né, que eu pretendo aplicar aos agentes, é mais no sentido de tentar identificar como que isso tudo está implicando no desenvolvimento da política, quais são os resultados que a gente está obtendo, mas não fazer uma avaliação pós-ocupação nos conjuntos e nos prédios, não, isso não. Obrigada, Tiago, pelo seu interesse aqui. Bacana saber que você está aí de olho no PPU. Professor Leonardo. Boa tarde, pessoal. Queria parabenizar a Henriette, a Ana, a Juliana, pelas apresentações, pelas pesquisas. E a minha pergunta é para a Juliana. Aproveitando, Juliana, que semana que vem a gente tem um evento do CAL em Curitiba para debater, né, as diretrizes curriculares para os cursos de arquitetura no Brasil. Então, minha pergunta vai um pouco nesse sentido. Como que você enxerga essas novas ferramentas que você está abordando, né, o co-design, o BIM e a realidade virtual enquanto instrumentos, né, de processos, de projeto de arquitetura? Se você enxerga essas ferramentas como uma realidade já presente e promissora, né, no processo de projeto, e se você, na sua opinião, né, você que já tem realizado aí a revisão sistemática, né, sobre esses temas, né, se seria o momento já de estarmos discutindo essas questões nos nossos cursos de graduação, isso de alguma forma fazendo parte aí dos nossos currículos. Oi, Leonardo, obrigada pela pergunta. Eu acredito que eu consigo te responder em algumas etapas e envolvendo algumas ferramentas. Primeiro, em relação ao BIM e realidade virtual, o BIM, essa junção, uso em conjunto de tecnologias, está sendo explorado de uma forma muito rasa quando aplicado ao usuário. Então, eu vejo um potencial muito grande, tanto no processo de projeto dos escritórios, por si só, em realizar ou desenvolver o projeto, mas, assim, primeiramente, só no escritório em si, utilizando essas ferramentas, já está sendo uma ferramenta muito promissora, mas com desafios. Quando você começa a envolver os usuários, o desafio fica ainda maior. Então, tirando o BIM, falando só da realidade virtual que está sendo aplicada agora nos escritórios, por si só, já é um dos pontos mais assim, desafiadores que está tendo. E por que eu te digo isso? No meu mestrado, quando eu realizei algumas pesquisas focadas com a realidade virtual e com arquitetos,
eles demonstraram muito interesse e muitos elogios quando você consegue discutir o projeto num ambiente que mostra uma escala 1 para 1, uma escala muito mais próxima da realidade, só que a dificuldade é em realizar esse ambiente virtual. Então, imagina você tendo uma dificuldade em realizar um ambiente virtual sem ter esse uso em conjunto de várias ferramentas, já é um desafio absurdo. Agora, inserindo o BIM, que é uma ferramenta que está muito pouco discutida nos escritórios, pouco discutida não, na verdade, muito pouco implantado dentro dos escritórios, então isso acaba sendo um desafio ainda maior. Então, assim, existe uma potencialidade muito grande para inserir essas ferramentas, só que nessas diversas etapas acaba sendo um desafio muito grande pela dificuldade de implantação, pela dificuldade de conseguir fazer esses ambientes virtuais, então acaba sendo um processo que eu não sei exatamente qual o objetivo da discussão que vocês vão ter agora no CAL, mas se for pela inserção do BIM principalmente, acho que só são muitas etapas que os escritórios, os arquitetos precisam vencer para conseguir inserir esse processo no escritório por si só e também para conseguir comunicar com os usuários, com os clientes. Então, Juliana, não querendo interromper, já interrompendo, tá? Eu entendi a pergunta do Leonardo, que talvez você pudesse explicar um pouquinho a sua experiência no estágio docência da graduação com a aplicação da realidade virtual na disciplina de metodologia, que você já está fazendo isso. Eu acho que essa pegada aí que o Leonardo estava querendo ter essa curiosidade aí também na graduação, não só no escritório. Era justamente o que eu levantei até a mãozinha aqui, Juliana, para falar isso, porque está sendo aplicado, né, de uma forma do ateliê, né, é um ateliê integrado, e eu acho que é uma experiência muito interessante que está sendo já desenvolvida, né? Mas eu acho que é melhor você falar aí. Sim, tá. Mais relacionado ao ensino, especificamente, não a aplicação só nos escritórios, né? Eu achei que estava sendo mais relacionado a como os arquitetos estão conseguindo aplicar essas ferramentas. Nós, aqui na faculdade, a gente está começando a aplicar a realidade virtual em diversos níveis, não só na graduação, mas também na pós-graduação, em alguns quesitos da discussão de mudança, modificação de layout, e está sendo muito enriquecedor, porque existe essa proximidade com as pessoas que não têm um conhecimento técnico de ferramentas de representação que a gente utiliza, então está sendo muito, muito enriquecedor e está sendo desenvolvido de uma forma promissora agora na faculdade. Então, quanto a isso, sim. E a implementação do BIM depende muito também desse desenvolvimento na faculdade, se isso é realizado ou não, né? Mas né, tem que começar a ser abordado também. É tudo muito... Essa mistura dos dois, principalmente, é tudo muito recente agora, na discussão do que está sendo coletado de resultado. É tudo muito recente. Então, existem ainda muitas evoluções, mas está sendo aplicado a realidade virtual realmente agora aqui no estágio da ciência. Juliana, eu vou me permitir complementar um pouquinho a sua resposta, tá? Leonardo, tá? O nosso grupo de pesquisa está aplicando o uso da realidade virtual no processo de projeto. Então, nós temos uma disciplina que é o ateliê integrado, que você conhece aqui, né, que é o novo projeto pedagógico, tá? E tem uma disciplina chamada metodologia de projeto na graduação, tá? E a disciplina metodologia projeto trabalha junto com a disciplina de ateliê, que é um projeto de um centro cultural esportivo ao padrão de um SESC, tá? E essa pesquisa que a disciplina metodologia de projeto faz, ela envolve os alunos para discutirem aspectos pontuais do projeto, então eles desenvolvem lá ambientes para um SESC, por exemplo, né, os mais variados, né, piscinas, quadras, né, auditórios, teatros, e aí vai, tá? E esses alunos fazem isso, modelam isso, estudam alternativas de projeto, fazem isso, transformam isso em simulação 3D, jogam isso para a realidade virtual, e eles estão no estágio atual aplicando isso com realidade virtual para os potenciais usuários, para perguntar para eles qual é a opinião deles sobre aquele ambiente que eles estão vivenciando e experimentando num óculos de realidade virtual de forma imersiva. Na pós-graduação, que o Tiago participou da disciplina, tá? É uma pegada parecida com essa, né? Os alunos fazem a avaliação de um ambiente, que é uma biblioteca, eles também modelaram tridimensionalmente. A Amanda está aqui também, né? A Amanda também, deve ter outros alunos que estão participando da disciplina. Eles modelaram um projeto de biblioteca, que é feito pelo professor Sidney, a nova biblioteca da universidade,
eles simularam esse projeto e aplicaram com potenciais usuários, tá? Para poder ter um feedback, para entender se as informações que o projeto tem, tá, foram compreendidas e de que forma aquilo pode ser revisto, tá, para se fazer uma atualização projetual dentro do próprio processo. Tá? Então, isso está sendo aplicado na graduação. Se você tiver interesse, a gente pode conversar depois futuramente. Eu achei muito legal a iniciativa, César e Maurício, né? Não sei se o Maurício também deve estar participando aí em conjunto da experiência, e vamos conversar assim amanhã. Que bom que amanhã a gente já se vê. E eu fiquei com uma dúvida nesse processo. Vocês têm aplicado com potenciais usuários, assim, vocês têm abordado a comunidade externa da universidade, porque também aí é um outro potencial dessa ferramenta, né, já que a gente está em vias aí de avançar na curricularização da extensão, né, e é uma ferramenta que envolver essa comunidade externa também tem esse potencial. O interesse nosso seria isso, mas como as disciplinas são muito curtas e a carga horária dos alunos é muito pequena, tá, a gente fez os exercícios todos internamente na universidade. A gente pegou outros alunos de outros centros para poder simular um centro, um SESC, e para poder simular uma biblioteca. Mas, assim, o interesse nosso era aplicar para fora também. Só que como é muito pouco tempo, né, os alunos que estão aqui, o Tiago, a Amanda, a própria Juliana, e os alunos da graduação sabem que a carga horária é muito pequena, eles não conseguem fazer para fora. Tá? Mas, sim, o interesse do grupo é fazer para fora, e o Maurício está participando também. Legal, obrigado. Parabéns pela pesquisa, Juliana, César, Maurício. Obrigada, Leonardo. Eu vou passar então para a Henriette e a gente vai encerrar com esse debate, com essa última questão. Henriette? Na verdade, não é uma questão, eu queria também parabenizar pela iniciativa, porque eu acho essencial que isso seja incluído nas universidades, sabe? Porque é uma dificuldade que a gente tem hoje. Na verdade, já era para ter implementado bem no setor público, né, nos órgãos públicos, mas isso não acontece, né, então, assim, eu acho que talvez seja um empurrão, né, quem sabe, a partir daí a gente consegue alguma coisa. Obrigada, Henriette. Antes da Amanda encerrar, eu só queria fazer um comentário que nós estamos com aquele projeto, Projetec, né, que eu acho que em várias universidades, né, está envolvendo várias, e ele propõe aí a estimulação do BIM. Eu sei pouco sobre ele, né, mas sei que oportuniza essa aplicação em BIM, e é um debate que a gente tem que ter nos nossos cursos, né, Leonardo? Você vai lá num evento como coordenador, será interessante você trazer para nós como é que isso tem acontecido, né? Já é uma discussão que pairou no momento da nossa revisão do projeto, né? Mas agora acho que ela está mais latente. Vou passar para a Amanda, então, fazer o encerramento. Tá bom. Obrigado, pessoal. As nossas pesquisadoras que apresentaram aí, né, Juliana, Ana Beatriz e Henriette, muito obrigado pela apresentação. A todas as perguntas, né, que contribuíram para esse debate, para esse diálogo, que é justamente a essência desse evento. E eu gostaria de convidá-los para as outras sessões que acontecem, então, na segunda-feira, às 16 horas, a sessão 2, e depois, na terça-feira, nós também teremos aí mais 2 sessões, aliás, mais 4 sessões, né, que também tem esse início marcado para as 16 horas. Então, estão todos convidados para conhecer as demais pesquisas dos nossos grupos, e agradecemos, então, a presença de vocês. Obrigada. Obrigada, pessoal. Lembrando que terça às 7 tem a palestra também, da professora Rita de Castro. Obrigado, Um bom final de prazer em semana. revê-los. E nos vemos aí segunda e terça. Muito obrigada pela presença, gente. Obrigada, até mais, gente. Tchau, pessoal. Até mais. Tchau. Professora, você pode encerrar a gravação, tá? Isso mesmo. Estava esquecendo.